Opa, aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito do pré-olímpico, que vai começar muito em breve. Nós teremos aí jovens jogadores vestindo a camisa da seleção brasileira rumo a uma vaga nas Olimpíadas da França, que acontece ainda nesse ano. São 2 grupos de 4, se classificam os 2 melhores de cada grupo e depois teremos um quadrangular. Nesse quadrangular, os 2 melhores times classificados vão ter uma vaga nas próximas Olimpíadas. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta de 10 likes a gente sempre coloca aqui no nosso canal, que fala de torcedor da seleção brasileira para torcedor da seleção brasileira. Aquela galera que ainda se importa e quer ver a nossa seleção hexacampeã do mundo. Estou aqui com o Leandro, meu parceiro aqui do Brasileiragem Futebol, para contar pra gente a respeito da estreia da seleção brasileira. A gente vai ter, acima de tudo, né, como os principais destaques dessa campanha, Endrick, John Kennedy ali, que vão fazer uma dupla, treinaram junto no time titular, e são 2 dos principais jogadores aí, jovens que a gente tem no futebol brasileiro, atuando aqui no Brasil especificamente, né? A gente sabe que em caso de classificação, a convocação para as Olimpíadas deve ser bem diferente, a gente deve incluir alguns jogadores, digamos que mais internacionais, assim, quais são os nossos adversários do nosso grupo, e também quais são as suas expectativas para esse pré-olímpico. Quem você tá de olho? Conta pra gente, Leandro. Fala, galera do Brasileiragem, grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Léo, o pré-olímpico tá aí, né? Já tá na porta aí, que uns dias já inicia o campeonato, essa classificação, que é um torneio bem tiro curto, né? Basicamente assim. E é muito importante o Brasil começar com o pé direito, né? O Brasil ele caiu na chave A, ali com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador, né? A gente imagina que o Brasil vai fazer grandes jogos em questão de desempenho, até pelos jogadores que estão ali. E o Brasil estreia dia 23 contra a Bolívia, né? A sede do pré-olímpico está sendo lá na Venezuela, né? E a minha expectativa é que o Brasil consiga passar tranquilo, pelo menos nesse grupo aqui, né? Analisando ali Venezuela, que a gente não tem não tem ali historicamente, né? E Colômbia pode ser o mais difícil, Bolívia também um pouco fraco e o Equador também não tem muitas expectativas. Acredito que o Brasil vai fazer um bom desempenho. Acho que é bom nós ficarmos de olho nesse torneio, principalmente, né? Porque os jogadores vão querer mostrar muito o seu futebol, vão querer performar da melhor forma possível para cavar uma vaga na seleção olímpica e até brilhar os nossos olhos ali para futuras convocações, né? Conforme você falou, o Endrick e o John Kennedy são os principais nomes ali, né, da seleção brasileira. Tem alguns jogadores que a gente já ouviu falar um pouquinho, mas o destaque em si vai para a dupla de ataque. O Ramon treinou com eles, treinou os 2 juntos. Acredito que vão performar da melhor forma nesse torneio. Precisa criar esse entrosamento, né? E referente à torcida, cara, vamos acompanhar esse pré-olímpico. Eu estarei de olho. Se eu puder assistir todos os jogos, vou tentar aí conseguir assistir todos os jogos, porque eu tenho certeza que é muito importante para a gente criar esse laço com jogadores novos para daqui a alguns anos, quem sabe até em 2026 esses moleques já estarão nas convocações, não? Você citou alguns jogadores aí que também são destaques, e outros que a gente também pode citar, é o Andrei, ex-Vasco, que acabou indo para a Europa, não teve muito espaço e vai ser um dos pilares do meio-campo do Ramon Menezes para essa competição. Maurício também, jogador do Internacional, cobiçado, jogador muito interessante, começou no Cruzeiro. Eu acho que a gente tem elementos aí suficientes para acreditar que a seleção brasileira vá se classificar. Mas em caso de classificação, a gente está falando de uma Olimpíada que acontece na França ainda esse ano, e nós somos os atuais campeões desse torneio aí, quando a gente fala do futebol masculino, ganhando em 16 e ganhando posteriormente em Tóquio. Depois de ganhar em 2016, eu admito, eu tive um pouquinho ali de desânimo na competição seguinte, mas eu acho que o fator Endrick vai fazer com que eu assista essas próximas Olimpíadas, já contando aí com a classificação, quem sabe, né? Porque de fato é um jogador que chama bastante atenção e, como você disse, pode ser o futuro também da nossa seleção principal. A gente teve, depois da competição em Tóquio, Richarlison, Matheus Cunha e alguns outros jogadores como Antony, por exemplo, ganhando mais espaço na seleção titular, logo depois daquilo que eles fizeram nessa competição. Você acredita que esse possa ser o caminho mais curto para esses jovens jogadores chamarem a atenção da seleção brasileira? Ou você acha que o Dorival Júnior, no caso nosso novo treinador, deveria ignorar um pouquinho essas competições, digamos aí, sub-23, porque de fato elas são de um nível mais baixo? Em nenhum momento eu acredito que o Dorival vá deixar um pouco de lado esse campeonato, né? O Dorival não vai ignorar essa competição, que o scout dele vai acompanhar essa competição de perto, vai verificar todos os lances dos jogos, assistir os jogos inteiros,
para saber como que essa molecada tá jogando, qual que é a preparação desses moleques, a cabeça que eles estão. E assim, por mais que você comente que o nível é um pouco mais baixo, acredito que já é um grande teste para essa molecada. E outra, você se destacar no pré-olímpico digamos, um meio caminho andado para você chamar a atenção ali do principal treinador da seleção, né? Então, você performar bem, por exemplo, fala em questão de atacante, você ser artilheiro, né, contra as seleções ali e depois, posteriormente, ir para uma Olimpíada, vai chamar a atenção do técnico principal da seleção. E aí é onde pode gravar uma vaguinha. Então, para finalizar aqui o nosso vídeo, Leandro, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, né? A gente sabe que, da mesma forma que alguns jogadores que performam bem numa Olimpíada, eles ganham espaço na seleção principal. Você acha que também esses jogadores que atuarem bem no pré-olímpico, eles vão ganhar, de certa forma, uma prioridade para as Olimpíadas? Porque, como eu disse para você, a gente vai ter aí outros jogadores vindo, jogadores mais internacionais, digamos assim. Não dá pra gente saber se um Vinícius Júnior vai estar disponível para jogar, se um Rodrigo. Acho que depois que a gente ganhou 2016, a gente aí teve uma queda, digamos que na prioridade dos jogadores para estarem nessa competição, que no caso não é mais uma possibilidade de medalha inédita. Mas você acha que um bom desempenho agora no pré-olímpico já dá uma oportunidade aí maior para os jogadores serem titulares em caso de classificação para a França? Acredito que sim, né? O pré-olímpico ele vai servir como um torneio de preparação, né? Para a gente conhecer o time. Por mais que eu tenha comentado que seja um tiro curto, talvez o Ramon consiga já identificar peças para as Olimpíadas, né? Alguns nomes possivelmente já certos, né? Na nossa cabeça de torcedor, né? O Ramon é quem vai fazer a convocação. Mas acredito que sim, um bom desempenho no torneio como um todo, ele pode te dar uma oportunidade, um passo a mais do que os seus companheiros a cavar uma titularidade. Obviamente que o desempenho que você tem em um jogo específico e você achar que já está ali, às vezes o Ramon pode não considerar, né? Porque a gente precisa de constância, a gente precisa de confiança e a gente precisa, além de tudo, de um time, né? A gente está falando de um time. O individualismo da seleção brasileira sempre foi um dos destaques da amarelinha, mas para esse tipo de torneio onde a gente precisa classificar, a gente sabe que um time precisa ser bem construído, um time precisa ser bem inteligente. Então, os jogadores podem se jogar unidos nessa ideia de se classificar já diretamente, para depois, posteriormente, né, o Ramon olhar para o desempenho e falar, esse cara aqui realmente ele vai ser titular, como ele já deve ter algum esboço na cabeça dele, Léo. Bom, pessoal, e vocês? Conta pra gente aí nos comentários, vocês têm alguma expectativa para esse pré-olímpico? Vocês ainda se empolgam com a seleção brasileira quando a gente fala das Olimpíadas em si? O Endrick é um dos fatores chaves para você assistir essa competição, por que não? Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!